Oi, gente! Bom dia! Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem? O clima tá bem gostoso, né? Essa chuvinha, ai, adoro. Amo chuva, amo friozinho, é muito gostoso. E no friozinho rende várias reflexões, né? E aí a gente não vai perder a oportunidade quando vem essa reflexão assim, né? Pra compartilhar com vocês. Gente, a reflexão que veio hoje com essa chuva, eu até postei um vídeo ontem, né? Falando sobre o fluxo da vida, né? Como se fosse um rio revolto em alguns momentos. E às vezes a gente quer lutar contra esse rio, ou quer nadar contra. Tem coisas que não tem como nadar contra, né? A gente precisa seguir o fluxo e muitas vezes é relaxar, soltar. E essa manhã eu achei importante falar sobre isso, porque ontem eu fiz uma pesquisa, né? Tava lendo alguns artigos a respeito de fechamento de ciclos e mais especificamente fechamento de ciclos conjugais, né? Que dói, né? Qualquer fechamento de ciclo dói muito. Mas fechamento de ciclo conjugal dói bastante, né? Porque foi uma vida que foi projetada, foi planejada, né? E muitos não, a grande maioria, né? Se não todos, fica em casa, achando que vai descasar, né? Achando que essa relação não vai ser até que a morte nos separe, ou até o fim, ou pela eternidade. Nós fomos ensinados assim, né? Então não tem jeito. A gente foi ensinado que o casamento teria que ser para sempre. Ou deveria, ou poderia ser. Mas infelizmente não é, né? Nós temos várias demandas, dificuldades. E às vezes o perfil ou algumas coisas, né, da vida vão trilhando outro caminho. E aí aquela relação precisa terminar. E eu digo hoje com plena convicção, existem ciclos que precisam serem findados. Não tem jeito. Se a gente for nadar contra o fluxo desse rio, a gente adoece. Tem muitas pessoas hoje doentes, em cima de uma cama, ou enfrentando doenças crônicas, doenças autoimunes gravíssimas por conta de relações adoecedoras. Porque a gente não quer aceitar que aquilo acabou. E tem coisas que acabam mesmo. Eu já até falei em alguns podcasts anteriores, passados aí, que eu falei alguma coisa de relação de casal, né? Que o casamento, ele tem que ser, ele precisa ser encarado como algo muito sério, sagrado, e que não se termina assim, por qualquer coisa, né? E quando tem crise, precisa se fazer o que for necessário para resgatar isso. É como uma casa, né, gente? A gente está em casa e a gente precisa fazer manutenções constantes. E tem manutenções que elas precisam ser feitas assim, trimestral, semestral, anual, né? O casamento não é diferente. A gente precisa fazer manutenções para que essa relação seja viável para os dois, né? Mas infelizmente, por conta de muitas demandas que nós temos, a gente não dá conta de fazer essas manutenções. E aí essa relação vai adoecendo os dois, viu? Não só um. Ou às vezes, quando é conveniente para um, não chega a adoecer, né? Mas quando não é conveniente para o outro, essa relação se torna assim um inferno, na verdade, né? Eu digo que é como se fosse um inferno de fogo. Mas tem muitos que chegam para, até em sete terapêutico mesmo, né? Não posso finalizar porque o casamento é algo sagrado para Deus. E é sagrado para Deus. E Deus encara o casamento como algo muito sagrado. E Deus pede que a gente encare o casamento como Ele encara, né? Como algo sagrado. A gente precisa encarar o casamento como algo sagrado. Mas existem algumas
alguns motivos pelos quais Deus ele permite que uma pessoa tome uma decisão de encerrar um ciclo conjugal. Existem vários motivos. Encerrar por meio do divórcio e encerrar por meio de uma separação de corpos. E existem algumas questões, algumas causas, por assim dizer, que Deus permite, né? Ele deixa a cargo da pessoa decidir. Eu vou me concentrar aqui na questão do divórcio, né? Porque existem muitas pessoas que estão hoje em situação calamitosa mesmo, sabe, gente? Situação triste, doente, né? Acamados, com doenças terminais, com doenças autoimunes, porque vive num ciclo de um relacionamento extremamente doentio. Porque imagina que para Deus seria um pecado terrível decidir a finalização desse ciclo. Mas existem vários textos, inclusive até da Bíblia, que Deus, ele aprova não, ele deixa a cargo da pessoa decidindo, porque Deus é um Deus maravilhoso, né? Ele deixa a pessoa decidir, porque ele sabe o quanto é adoecedor, é difícil, é complicado para um ser humano estar num relacionamento forçado, né? Por exemplo, tem um texto que eu gosto muito, Mateus 19:9. Jesus Cristo deixou claro ali que o único motivo que dá base para um divórcio de um casamento, que é uma instituição sagrada e que não deveria se dissolver, mas Jesus deixou lá claro que a fornicação, ou o adultério, ou a traição, por assim dizer, né? Dentro de um relacionamento, dá a oportunidade da pessoa escolher se decide ficar ou se decide encerrar. Claro que Deus ainda assim solicita ou espera da gente, né? Que a gente sempre reconsidere até onde a gente aguenta. Por que Deus pede que a gente reconsidere, né? Porque todos somos humanos e às vezes, por conta até de muitas demandas internas, emocionais, quem é meu paciente sabe, existem questões epigenéticas, existem questões ancestrais, existem muitas questões que podem levar uma pessoa a trair e também permanecer no ciclo desse sendo traído, né? Mas Deus, ele sabe o quanto dói, por isso que ele deixa à disposição para a pessoa escolher. E se a pessoa escolher encerrar o ciclo, se Deus, que é Deus, deixa a cargo da pessoa decidir, quem somos nós, né? Nós precisamos respeitar. Mas e se a pessoa quiser permanecer? Também não somos ninguém para julgar, cada um é que sabe. Mas o que a gente não deve, é a pauta que eu gostaria aqui, o ponto alto, né, do que eu quero falar aqui com vocês. O que a gente não deve é transferir essa responsabilidade que é nossa de decidir, né, que é da pessoa de decidir, para Deus. Colocar culpa, a responsabilidade em Deus, tipo, não, eu preciso ficar porque Deus não quer, Deus odeia o divórcio, eu não posso, eu tenho que ficar insistentemente perdoando e permanecendo com uma pessoa assim. Isso é de fato assim, a pessoa precisa de ajuda, porque existem coisas que podem te levar a um lugar extremamente difícil, adoecedor físico, de forma física, emocional, psíquica e até espiritual, porque você permanecer com uma pessoa que insistentemente faz algo que porque, gente, perdoar não é uma opção, né? Perdoar é algo necessário. O perdão diz mais sobre nós.
O perdão é para que a gente libere todas as nossas amarras. Então, o perdão não tem opção. O ideal é a gente trabalhar para que a gente perdoe, né, a pessoa que talvez fez isso com a gente. Mas permanecer com essa pessoa e ainda transferindo a responsabilidade para Deus é algo que eu digo com muita convicção, sabe, gente? A pessoa precisa de ajuda. Porque isso não é amor, isso é dependência emocional. A pessoa está dependente desse relacionamento. E aí, como não vê forma de sair, transfere a responsabilidade para Deus. E aí diz que é Deus. E tem pessoas que têm argumentos muito fortes mesmo para embasar essa dependência emocional. Não, porque na Bíblia, lá, Deus, ele perdoou a nação de Israel constantemente. E a nação de Israel traía Deus por outros deuses, por outras nações. É verdade. Isso tem, né, descrito na Bíblia que Deus perdoou por várias vezes aquela nação, mas chegou um momento que Deus... E aí Deus abriu a oportunidade para que outros povos tivessem também acesso, né, à adoração a Ele. Isso mostra que Deus, ele é compassivo, ele perdoa a nação de Israel constantemente. Deus é perfeito, né? Mas houve um momento em que ele abriu a oportunidade para que outros povos também o servissem, sem ser exclusivamente a nação de Israel. Então, gente, para finalizar, eu gostaria que as pessoas que estão dentro de um relacionamento por dependência emocional refletissem, busquem ajuda. Né? Busque um processo terapêutico, busque uma reconexão espiritual, porque ser espiritual não é transferir responsabilidades para Deus. Ser espiritual é você, de forma muito consciente, saber o que você está fazendo, o que você quer para sua vida, né? Se permanecer insistentemente no relacionamento assim, mas não sofrendo por dentro, porque o que a gente vê tem pessoas que decidem ficar, né, em prol dos filhos, em prol, né, do casamento, mas adoecem aos poucos até chegar à morte. Então, a vida é muito linda. Eu tenho plena convicção que Deus quer que a gente viva na nossa mais plena vida, que a gente viva de forma plena. Claro que a gente não deve ser feliz o tempo todo, né, gente? A gente sabe disso. Mas eu não acredito que Deus queira que a gente fique em algo que Ele sabe que não estamos fazendo bem. Mas ali não precisa. Eu não acredito nisso. Visto que Ele dá oportunidade. Então, aqueles que conseguem, querem permanecer, ótimo, mas aqueles que não e que preferem tentar até encontrar paz, é o melhor. Outra coisa que eu peço também é que reflitam nas suas demandas internas. Se você é aquele que trai, busque ajuda. Existe uma demanda emocional interna, existe uma falta muito grande aí que você faz com que você busque em outras pessoas um buraco que está em você, que é você que tem que organizar. E se você é aquela pessoa que está e só entra em relacionamentos pela qual é traído, busque ajuda também. Existe um padrão comportamental seu que faz com que você se conecte com pessoas assim, com que você busque pessoas assim. Mesmo que você faça tudo certinho, né? Se esforce, não, eu vou observar isso, eu vou tentar assim, eu vou seguir esse protocolo aqui e tal. Mas se você tem esse padrão comportamental e não é cuidado, infelizmente você vai cair num relacionamento desse de novo. Então a reflexão é, busquem ajuda. Ou aquele que é traído, ou aquele que não é, busque ajuda. Mas não transfira a responsabilidade para Deus. Porque Deus, Ele quer que todos nós sejamos felizes. E que a gente
use o nosso tempo da melhor forma possível, principalmente para servir a Ele e não para ficar enterrado em relacionamentos que vão nos levar até a morte, tá bom? Um beijo e obrigado por terem me escutado até agora.